Olá, amigos e devotos de Carlo Acutis, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso programa Momento Vocacional, vamos dar continuidade a nossos estudos sobre as vocações e tudo o que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre vocação. Vamos usar bastante o nosso catecismo e falo para vocês deixarem também aí do lado uma caneta e um caderno para vocês irem anotando os parágrafos. Semana passada eu falei que eram cânones, mas na verdade eram parágrafos. Cânon é usado para o Código de Direito Canônico. No catecismo é parágrafo. Então separem um caderno, seu catecismo e bora estudar sobre as vocações que tem aqui no SIC. Eu sou Paulo Henrique Júnior e você está aqui no canal Devotos de Carlo Acutis Brasil. Vamos começar aqui com os nossos estudos falando sobre a vocação do homem pela vida no espírito. Vamos abrir no parágrafo 1699. Eu vou ler apenas um trecho, é bem pequeno. A vida no espírito realiza a vocação do homem. Capítulo 1. A vida do espírito realiza a vocação do homem. Constituem-se de caridade divina e de solidariedade humana. Isso é explicado no capítulo 2. É concedida de graça como salvação, também explicado no capítulo agora 3, que é nas páginas seguintes. Agora, pronto, já descobrimos qual é a vocação do homem pela vida do espírito. Agora, vamos, ainda aqui na mesma página, vamos falar sobre a vocação do homem revelada por Cristo. No parágrafo 1701, aqui no artigo 1, o homem, imagem de Deus. Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe desvenda sua altíssima vocação. Em Cristo, imagem de Deus invisível. Né? Às vezes a gente escuta essas frases, né? Deus humanado, Deus que se fez homem, né? Que é o próprio Cristo. Foi o homem criado à imagem e semelhança do Criador, assim como nós. Em Cristo Redentor e Salvador, a imagem divina deformada no homem pelo primeiro pecado foi restaurada em sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. Agora, vamos abrir mais para frente, no parágrafo 2030, e vamos falar sobre a vocação do cristão que se realiza na igreja. Né? Aqui, ó, artigo 3, a igreja mãe e educadora. É na igreja, em comunhão com todos os batizados, que o cristão realiza a sua vocação. Por isso que eu falei também semana passada a importância de levarmos os filhos, as crianças para a igreja. Porque ó, é em comunhão, a igreja em comunhão com todos os batizados que o cristão realiza a sua vocação. Da igreja recebe a palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo. Da igreja recebe a graça dos sacramentos que sustenta no caminho. Da igreja aprende o exemplo da santidade, como Carlo Acutis aprendeu muito bem. Reconhece a figura e fonte da igreja em Maria, como Carlo Acutis também reconhece muito bem com a sua devoção à Nossa Senhora. A Virgem Santíssima discerne-a no testemunho autêntico daqueles que a vivem. Descobre-a na tradição espiritual e na longa história dos santos que o precederam, que a liturgia celebra no ritmo santoral. E vamos continuando. Já falando sobre vocação do cristão a vocação do cristão que se realiza na igreja. Agora, ó, vamos abrir no parágrafo 1878. Antes disso, eu estou tudo pegando aqui no índice analítico. Lá no finalzinho do catecismo tem um índice analítico. E se você quiser saber, por exemplo, de alguma coisa, qualquer coisa, vá lá, olha lá, está em ordem alfabética. Daí você olha lá. Eu estou vendo aqui na parte das vocações. Agora vamos abrir no parágrafo 1878. Vocação dos homens à semelhança da unidade e fraternidade das pessoas divinas. Vamos lá, 1878, lá atrás. Este parágrafo eu li semana passada, eu já falei sobre ele. Então eu só vou ler hoje rapidinho, não vou fazer nenhum comentário, tá bom? Todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Existe certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si na verdade e no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor de Deus.
né? Eu comentei sobre este parágrafo já na semana passada, falei um pouco sobre ele. Agora vamos falar sobre a vocação do homem para se tornarmos filhos adotivos de Deus. Vamos abrir lá no parágrafo 1. O primeiro parágrafo do catecismo diz sobre isso. Eu não vou ler ele inteiro, só vou ler as partes que eu achei mais interessantes. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua bem-aventurada. Eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem. A todo momento, em todo lugar, neste momento, Deus está conosco. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos. É nele por ele, não nele pelo mundo ou no mundo pelo mundo. É nele por ele. Deus é por Deus para Deus. Né? E através do seu Espírito Santo somos chamados a ser seus filhos adotivos. E, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Né? Nós falamos agora sobre a vocação do homem para se tornarmos filhos adotivos de Deus. Eu iria agora explicar para vocês sobre a vocação dos leigos, mas já que é muita coisa para se falar, eu peço para vocês assistirem o programa de número 20. Talvez esteja aparecendo o link aqui em cima. Se não estiver, entre na playlist aqui do nosso canal Devoto de Carla Coites Brasil e vai lá, playlist do programa Momento Vocacional. Lá você vai procurar o programa de número 20. E lá eu vou explicar sobre a vocação dos leigos, que na qual Carla Coites seguiu muito bem e que ele é um grande exemplo. Vamos agora falar sobre a vocação para a bem-aventurança divina. Lá no parágrafo, vamos abrir aqui a partir do parágrafo 1700. Dessa vez, já que é muita coisa para se falar nessa vocação para a bem-aventurança divina, eu só vou ler um pouquinho e depois, mais para frente, até acredito, final do ano, eu vou fazer um programa especial para falar somente disso, porque é bastante coisa para ser feita. Então eu peço para vocês lerem aqui o parágrafo 1700 e também ler o 1703, que eu vou ler agora, o 1703. Dotada de alma espiritual e imortal, a pessoa humana é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Desde sua concepção, é destinada à bem-aventurança. Na página seguinte, no parágrafo 1716, no artigo 2, diz assim: a bem-aventurança estão no carnê da pregação de Jesus. É bastante interessante falar que na Bíblia mostra a nossa vocação para a bem-aventurança divina. Porque diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disseram todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Mateus 5, 3 ao 12. E essa é a nossa vocação dos leigos. Eu iria falar agora também sobre a vocação para a castidade. Mas aí eu teria que ler mais de 20 parágrafos. Né? E a gente ia perder muito tempo, seria praticamente o programa inteiro. Ou seja, eu vou também preparar um dia para a gente falar somente sobre a vocação para a castidade, que é uma vocação importantíssima, que começa no parágrafo 2337 e vai até o parágrafo 2359. Vou preparar um programa bem legal para nós falarmos sobre isso, pois é uma vocação muito importante para todos os cristãos. Então vamos agora abrir no parágrafo 307, lá atrás, vamos voltar tudo. E vamos falar sobre a vocação para a colaboração com Deus na criação. Né? A importância, né, de nós colaborarmos, né, com a criação do nosso Pai. Aos homens, Deus concede até poderem participar livremente de sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e denominá-la. Deus assim concede aos homens serem causas inteligentes e livres para completar
a obra da criação, aperfeiçoar sua harmonia e para o próprio bem de seus próximos. Cooperadores, muitas vezes inconscientes da vontade divina, os homens podem entrar deliberadamente nos seus sofrimentos. Tornam-se então plenamente cooperadores de Deus e do seu reino. Lembra que eu falei semana passada que em uma das ocasiões que a gente estava estudando, a gente chegou a falar sobre que nós somos administradores, né, de Deus aqui na Terra, né? Já vimos, somos humildes servos da vinha do Senhor. Vimos também que somos administradores. E aqui fala da importância, né, de nós cuidarmos bem sobre a vocação para a colaboração com Deus na sua criação. Vamos agora falar sobre a vocação para a comunhão com Deus. Lá mais para trás ainda. Vamos abrir no parágrafo 27. Vamos ver o que tem aqui no parágrafo 27. Diz assim: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Olha, falei isso agora há pouco, por Deus e para Deus, né, das vocações que estávamos estudando. Deus não cessa de atrair o homem a si somente em Deus, e o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem, a comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana, pois se o homem existe é porque Deus o criou, por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. O homem só viverá plenamente segundo a verdade e se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Bem, para finalizarmos o programa de hoje, vamos falar sobre a vocação para a paternidade. Vamos abrir no parágrafo 2369. Eu acho que é importantíssimo nós sabermos a vocação para a paternidade, porque independente da sua vocação, se você vai casar ou se você vai virar, digamos, um sacerdote, você tem que ter vocação para a paternidade, porque de uma certa maneira você vai ser pai. Se você se casar, você vai ter filhos. Se você virar padre, você vai ter vários filhos espirituais. Então você tem que ter Salvaguardando estes dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro e sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. E terminamos. Este foi o nosso estudo de hoje sobre o catecismo. Vamos finalizar semana que vem. Se você achou que semana passada teve muita coisa, hoje também teve, semana vai ter mais para nós finalizarmos, né? O programa fica um pouco longo, eu sei, mas é porque é muita vocação. E já que nós só temos 3 sextas-feiras para falar sobre tudo isso, eu tenho que falar rapidinho e passar muita informação. Por isso eu peço, falei o número do parágrafo, pega lá e anota, para depois vocês lerem com mais calma. Porque é muita coisa para falar e pouco tempo para apresentar. Então, neste momento agora, vamos elevar nosso coração em oração e rezar por todas as vocações, né? Semana passada foi dia do sacerdote e rezamos também de uma maneira especial por todas as vocações que nós estudamos semana passada. Hoje, vamos rezar por todas as vocações que estudamos nesse dia em especial, e também essa semana foi dia do diácono. Vamos então rezar também por todos os diáconos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguir-te, continua a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias e pelas nossas escolas, e continua a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dá coragem às pessoas convidadas, dá força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito obrigado a todos por terem assistido hoje o nosso programa Momento Vocacional. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Quanto mais likes tiver, para mais pessoas esse vídeo vai aparecer e assim poderemos ajudar mais pessoas com a sua vocação. E hoje nós estudamos bastante sobre o catecismo. Lembrando que todos os dias, às 21 horas, às 9 horas da noite, horário de Brasília, temos o Santo Terço com o Padre Fábio Vieira lá no Instagram, @DevotoosDeCarlaCruzBrasil. Entre no nosso canal, assista os outros programas que tem aqui e assim tenham uma boa evangelização. Desejo a todos um final de semana abençoado, que a semana de vocês que está por vir possa ser também muito abençoada e até sexta-feira que vem, ao meio-dia. Deus abençoe a todos. Maria, intercedei por nós, e Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Te escolhi,